Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Martins e conversaremos esta noite sobre um tema muito importante, a peste suína africana. Nosso bate-papo terá cerca de 1 hora. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Será um prazer respondê-las. E agradeço por estarem nessa live conosco. Agora convido você a assistir um vídeo institucional da Vacinar. Para que um sonho cresça forte, ele precisa de seriedade, dedicação e muito trabalho. Este é o sonho Vacinar, e ele se torna realidade todos os dias há mais de 40 anos. Referência em nutrição animal, a Vacinar tem sua história marcada pelo pioneirismo e soluções de alta qualidade. Sempre próxima de seu cliente, a empresa oferece soluções nutricionais para aqua, aves, bovinos, pet e suínos, além de desenvolver produtos personalizados que atendem às demandas específicas de cada fase animal. E para oferecer produtos e conceitos de nutrição inovadores, a Vacinar prioriza seus investimentos em infraestrutura de ponta e tecnologia de processos. Com laboratório próprio e equipe técnica especializada, busca o melhor resultado para o negócio de seus clientes e alto desempenho para os animais. Se para evoluir é preciso conhecimento, para conhecer é preciso estar próximo. A Vacinar é uma empresa 100% brasileira e se orgulha disso. Sua história é construída diariamente com o trabalho sério de milhares de colaboradores e parceiros. Para atender às demandas do mercado e estar cada vez mais próxima dos seus clientes, a Vacinar não cansa de se expandir. Aumentamos o número de unidades produtivas, facilitamos a distribuição de produtos, encurtamos distâncias graças a uma estrutura que nos permite ter abrangência nacional e internacional. A experiência conquistada ao longo de anos e a proximidade com a realidade do campo possibilita a Vacinar um grande diferencial: atendimento personalizado. Um sonho que se realiza com a qualidade, segurança e responsabilidade. Uma história que respeita a vida e o meio ambiente. Um trabalho feito com ética, transparência e solidez. Vacinar. Com você, pelo melhor desempenho. Antes de começar o nosso bate-papo, vou ressaltar alguns pontos importantes sobre o nosso evento. Ao final da live, sortearemos brindes para você que nos acompanha. Para participar, basta responder no chat a pergunta que vamos colocar na tela. Para enviar o brinde, a equipe de produção entrará em contato com o ganhador por meio de e-mail informado no ato da inscrição. Participe! E por último, mas também como um ponto muito importante, interaja conosco nas redes sociais, no perfil da Vacinar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aproveite e utilize os GIFs criados. É só entrar e pesquisar nos GIFs a hashtag Vacinar. Pronto. Agora você poderá utilizá-los. E agora vamos começar a falar sobre peste suína africana. Conhecer para prevenir. Para nós entrarmos conceitualmente na peste suína africana, antes nós vamos fazer uma abordagem sobre o mercado da suinocultura em números, né? Como que a suinocultura hoje ela está se comportando mundialmente em números. Para isso, eu extraí aí do relatório da ABPA, o relatório deste ano, de 2021, com os dados finais de 2020, os números que nós consolidamos no ano de 2020. E o Brasil ele se consolidou como o 4º maior produtor, ficando aí atrás da China, União Europeia e Estados Unidos, mas se coloca aí entre os principais produtores mundiais. Esse número de quarto
colocado como produtor mundial, ele representa um crescimento de 10% em relação ao ano de 2019. E os 3 principais estados produtores são aí Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Brasil também ele se consolidou como o 4º maior exportador da carne suína. Ou seja, é um número bastante expressivo, né, para a nossa suinocultura. E em termos de exportação, o ano de 2020 foi um ano de realmente nós superarmos os nossos recordes. 2019 já havia sido um ano muito expressivo, né, com um recorde de 750 mil toneladas, e o ano de 2020 nós conseguimos fechar aí com 1.024 toneladas. Um número bastante expressivo. E os principais estados exportadores, né, assim como os mais produtores também são os exportadores. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados aí que se destacam na exportação da carne suína. O principal destino dessa produção, né, 23% dessa produção ela é exportada, e 77% dessa produção ela fica em nosso mercado. E em termos de consumo per capita, o Brasil alcançou o número de 16 quilos por habitante no ano de 2020. Comparados aí a outros países, a outros grandes mercados, China, Hong Kong e União Europeia têm um consumo per capita aí acima de 40 quilos por ano. Nos Estados Unidos, em torno de 29 quilos e na Rússia, 21 quilos. É um dado que mostra o quanto a gente ainda tem de potencial para ser desenvolvido desse mercado de consumo, tanto internamente quanto o mercado externo. O Brasil ainda tem oportunidades de alavancar muito mais o consumo per capita da carne suína no nosso país, né? Então, a gente, com realização de diversas campanhas, aí, a gente tem como alavancar esse dado, né? O que nos deixaria menos na mão do mercado externo. Porém, a gente ainda enxerga que o mercado externo ele ainda é um mercado muito promissor e que nós temos tudo para poder conquistar novos mercados. Os principais mercados que nós atuamos, né, a China domina esse mercado aí, 51% da destinação da nossa produção, seguido por Hong Kong, Singapura, Chile, Vietnã, Uruguai, enfim, os demais países. Mas a China aí, ela absorve hoje grande parte dos produtos que são exportados. O que esse cenário, né, de 2020 nos mostrou? Né? Que mesmo diante das dificuldades que nós vivenciamos no ano passado, né, especialmente com os desafios gerados pela pandemia e os elevados custos de produção, a suinocultura ela conseguiu se destacar fortemente, né, em um ritmo de produção bastante acelerado, um crescimento muito acelerado. Isso mostra o tamanho da força, né, que a suinocultura tem e como a gente precisa valorizar essa atividade no nosso país. E com isso, né, diante dessa importância, que a gente liga esse alerta em relação à peste suína africana. Por quê? Diante dessa importante atividade do nosso país, né, e a presença da peste suína próxima a países aí do Caribe, né, a gente começa a puxar um pouco o filme para rebobinar um pouco a fita, né, e ver semelhança no ano de 78, quando a peste suína ela esteve presente, a peste suína africana esteve presente no Brasil, que primeiro também apareceu em um país do Caribe, e agora, novamente, a peste suína africana presente na República Dominicana. Né? E o que liga mais esse alerta para nós é porque o risco ele é ainda maior, porque o fluxo de imigrantes da região atualmente ele é muito maior, com maiores fluxos também de passageiros, de mercadoria, e na República Dominicana especificamente, na situação ela é muito grave. A disseminação da peste suína africana ela ocorre em quase todo o país e com grande quantidade das propriedades. O serviço veterinário ele é muito limitado,
com baixa eficácia das medidas de controle e, com isso, esse alto risco de disseminação a outros países ele é muito maior se formos comparar com o seu vizinho, né, o Haiti, que está do lado da República Dominicana, e haja vista o tanto de imigrantes haitianos que, pensando aqui no Brasil, que nós recebemos nos últimos anos. Então, é algo que nos deixa muito preocupados nessa proximidade e que vale a gente destacar esse alerta aí para o nosso país. E esse alerta ele é muito mais agravante, uma vez que a gente pensa no impacto econômico negativo que a presença da doença pode causar para a atividade, né? Com certeza irá causar, uma vez instalada no país, com a quebra de contratos, né, de todo esse mercado de exportação que a gente conquistou, e a gente corre um risco muito grande de perder grandes contratos aí dessa comercialização. E essa contaminação da peste suína, em caso de uma contaminação, quais os fatores que colaborariam para uma disseminação da doença, uma possível disseminação da doença, né? O atraso da notificação das suspeitas e do processamento de amostras e de confirmação laboratorial, a existência de lixões, aterros sanitários, criação de suínos nesses locais, o controle ineficaz de pragas, roedores e moscas, né? O descarte impróprio de animais mortos, a existência de criatórios de subsistência, a alimentação de suínos de subsistência com restos de alimentos e a biosseguridade, uma vez sendo falha, né, principalmente a sanitização de fômetes, de equipamentos e veículos, e a movimentação indiscriminada dos animais, negligenciando os controles sanitários. Então, são fatores que, no caso de uma contaminação, esses pontos sendo falhos, eles iriam colaborar muito com a disseminação rápida da doença. Por isso, a gente vai discutir a respeito da doença para tentar evitar ao máximo e otimizar ao máximo as ações de controle para que a doença não se alastre. E para isso também a gente precisa entender mais sobre a peste suína africana, né? Conhecer o que é essa doença. Então, agora, propriamente, a gente vai falar um pouco sobre a doença e entender como ela age para a gente poder pensar nas ações de controle, de prevenção e controle. A peste suína, ela é a peste suína africana, né? É uma virose altamente contagiosa e letal que afeta os suínos de todas as idades. Ela é transmitida por um artrópode, né? Portanto, é uma arbovirose. Foi diagnosticada pela primeira vez no Quênia, em 1957, quando então ela surgiu em Portugal. Em 1960 apareceu na Espanha e a seguir em outros países europeus, América Central, América do Sul, e no Brasil ela foi identificada em 1978. É uma doença de notificação obrigatória. Ela deve ser notificada imediatamente à Organização Mundial de Saúde Animal. A etiologia da doença, ela pode se classificar de acordo com o agente causador, né? O vírus da peste suína africana, ele é um vírus da família Asfiviridae, do gênero Asfivírus. É um único membro de sua família, e os genótipos virais identificados, eles são identificados de acordo com uma sequência, né, de acordo com o local em que eles são isolados, e aí eles recebem a sua nomenclatura, local, cidade, país e os dígitos do ano em que ele foi identificado, e é um único arbovírus de DNA conhecido até então. A resistência dele à ação, à ação física e química, né, em temperaturas, ele é bem resistente, ele é muito resistente a baixas temperaturas, inativado no calor por 56 graus em 70 minutos e em 60 graus durante 20 minutos. E em pH ele pode ser inativado abaixo de 3,9 e acima de 11,5, em meios onde ele não esteja presente no soro, né? E essa amplitude de pH aí mostra o quanto o pH, nesse caso, ele resiste bem ao pH. No caso do soro, né, o soro aumenta a resistência do vírus. Em pH de 13,4, por exemplo, a resistência dele é de 21 horas no caso da ausência de soro. Mais uma vez, nesse mesmo pH e na presença do soro, ele pode permanecer até 7 dias.
Produtos químicos, né, e desinfetante, ele é susceptível a vários princípios ativos aí, o éter, o clorofórmio, é inativado por hidróxido de sódio, hipoclorito, formalina, iodocompostos, e a atividade desinfetante ele pode variar dependendo do pH, temperatura, tempo de armazenamento e conteúdo orgânico. E a epidemiologia da doença, como que ela funciona, né? Ela é bem complexa. Em diferentes padrões epidemiológicos de infecção que ocorrem na África, na Europa, na Ásia, e ocorre através de ciclos de transmissão envolvendo porcos domésticos, javalis e carrapatos. Todas as variedades, né, de suínos, sejam os domésticos ou selvagens, eles são susceptíveis aos efeitos patogênicos do vírus da peste suína africana, e todas as espécies de suínos selvagens africanos, né, eles são geralmente infectados de forma inaparente e agem como reservatórios anfitriões do vírus. E os carrapatos do gênero Ornithodorus, eles são os únicos artrópodes hospedeiros naturais desse vírus e agem como reservatório e vetores biológicos. A transmissão da doença ela ocorre de forma direta ou indireta. De forma direta seria o contato entre os animais doentes e saudáveis, e de forma indireta os animais eles se alimentam de lixo contendo carne infectada, né, uma vez que o vírus ele pode permanecer na carne de um animal, numa carcaça, né, de 3 até 6 meses, e por vetores biológicos, né, pelo carrapato, Ornithodorus, e por fomites, né, que incluem instalações, veículos, implementos e roupas. Aí uma ilustração mostrando como os suínos são infectados e os suídeos acelvajados e silvestres, né, é bem semelhante à forma de transmissão. No caso de materiais nos suínos, né, veículos de transporte, materiais contaminados, o contato direto entre suínos, o carrapato tem aí a sua função de transmissor, e os alimentos, restos de alimentos e produtos carnes de suínos ou suínos acelvajados infectados são as fontes de transmissão para o suíno. E no caso dos suídeos acelvajados ou silvestres, também as carcaças, né, de eventualmente sangue de javali infectado, o material também, principalmente se pensar aí na atividade de caça, né, os equipamentos de caçadores contaminados, alimentos, como restos de alimentos e produtos carnes de suínos e javalis infectados, o contato direto entre os javalis e também os carrapatos assumindo aí o seu papel nessa transmissão da doença. E quais seriam as fontes de vírus, né? Onde que o vírus se encontra? Ele vai se encontrar em sangue, tecidos, secreções e excreções de animais doentes e mortos. Os animais que se recuperam de infecções agudas ou crônicas, eles podem se tornar infectados permanentes, agindo como portadores do vírus, especialmente em suínos selvagens africanos e com porcos domésticos e acelvajados em áreas endêmicas. Os carrapatos moles, né, ele também está presente no carrapato, como foi citado, e também está presente nos porcos selvagens ou domésticos nas regiões da África, da Ásia e da Europa. O diagnóstico da doença é muito importante a gente observar o período de incubação, que na natureza ele é geralmente de 4 a 19 dias, na forma aguda se manifesta entre 3 e 4 dias, e para efeitos, né, da OIE, seguindo aí o Código Sanitário de Animais Terrestres, o período de incubação ele será de 15 dias para ser informado. O diagnóstico clínico ele pode ser evidenciando aí as formas superaguda, onde tem a atuação do vírus altamente virulento, causando a morte súbita com pouquíssimos sinais. A forma aguda, o vírus também ele é altamente virulento, a taxa de mortalidade ele é aproximadamente 100%, manifesta febre aí entre 40 e 42 graus, o animal manifesta em poucas horas, ali de 48 a 72 horas, leucopenia, trombocitopenia precoce, ocorrência de vermelhidão da pele, pontas de orelha, né, extremidades, anorexia, apatia, cianose, incoordenação, isso em espaço curto de tempo, aumento de pulso e frequência respiratória, vômito, diarreia, secreções que podem se manifestar, e a morte ela pode ocorrer entre 6 e 13 dias ou até mesmo
por 20 dias. E também ocorre aborto em fêmeas prenhes. A forma subaguda, o vírus ele é moderadamente virulento, os sinais são menos intensos, a febre é mais ligeira, o apetite é mais reduzido e o animal apresenta uma determinada depressão, ele fica mais apático. A duração da doença é entre 5 e 30 dias, o aborto também ele ocorre em fêmeas prenhes, morte de 15 a 45 dias e a taxa de mortalidade ela é um pouco mais baixa, de 30% a 70%, variando aí amplamente. E a forma crônica, o vírus ele é moderadamente ou de baixa virulência. Os sinais que ele vai manifestar nessa forma crônica é perda de peso também, picos regulares de temperatura, sinais respiratórios, necrose de pele, úlcera cutânea, crônica, artrite, pericardite, enfim, são várias sintomatologias muito semelhantes, né? Desenvolve-se aí em torno de 2 até 15 meses, manifestam uma baixa mortalidade e um pequeno número de sobreviventes pode se tornar portador do vírus para o resto da vida. As lesões, né, como que elas se apresentam nas suas diferentes formas? A forma aguda, nem todas as lesões são vistas, isso depende do agente que é isolado, da virulência do agente isolado, né? Mas as lesões da forma aguda ali, hemorragias pronunciadas, petequias na córtex renal, também na medula e pelve dos rins, esplenomegalia congestiva, áreas edematosas de cianose em partes sem pelos, né? Equimoses cutâneas nas pernas e abdômen, excesso de líquido pleural, pericárdio e peritoneal, petequias das membranas mucosas de laringe e bexiga e superfícies viscerais dos órgãos, e edema nas estruturas mesentéricas do colo, adjacente e vesícula biliar. Na forma crônica, pode haver necrose gaseosa focal, mineralização dos pulmões e os linfonodos aumentados. O diagnóstico ele deve ser um diagnóstico diferencial, principalmente pensando na peste suína clássica. Não é possível diferenciar uma peste suína africana da clássica por exame clínico ou pós-mortem, né? Então é imprescindível a coleta de material e envio para o laboratório. O diagnóstico diferencial ele também ele pode ser feito para síndrome reprodutiva e respiratória suína, PIRS, a erisipela, salmonelose, doença de Algésica, pasteurelose e outras condições que sejam septicêmicas. O diagnóstico laboratorial, então, ele deve ser realizado através da coleta de amostras, um conjunto de amostras e enviado de forma adequada ao laboratório, principalmente sangue, né, durante o estágio febril, e baço, nódulos, linfáticos, amígdalas, pulmões, rins e medula óssea mantidos a uma temperatura aí de 4 graus, para que seja possível a identificação do agente, e testes sorológicos também coletados ali entre 8 e 21 dias após a infecção em animais que venham recebendo um tratamento aí que venham se recuperando. Então, aqueles animais convalescentes, né, 2, 3 semanas ali de tratamento, onde ele teve uma breve melhora, são os animais indicados para a gente fazer essa coleta e envio desse soro para teste sorológico. As amostras de escolha, portanto, são linfonodo, rim, baço, pulmão, sangue e soro. As técnicas de diagnóstico mais frequentemente utilizadas são a imunofluorescência direta, teste de hemoabsorção e PCR, e para programas de controle de erradicação é indicado o teste ELISA para a detecção dos anticorpos. No Brasil, o mapa ele disponibiliza o Lanagro para essas análises, né, que tem a capacidade de diagnóstico da PSA em casos suspeitos. É o nosso laboratório oficial aí para a realização dessas análises. O procedimento para a identificação do agente, né, portanto, ele precisa ter o isolamento, e o isolamento ele pode ocorrer de algumas formas, pela inoculação de cultura de células, por teste de hemoabsorção, por detecção de antígeno, por teste de anticorpo fluorescente e por detecção de genoma do vírus por PCR. Testes sorológicos também são realizados, né, o ensaio de imunoabsorção enzimática, o teste de anticorpo fluorescente indireto e o teste de imunoblot ou coloração de imunoperoxidase.
E como se dá, no caso, a prevenção e o controle dessa doença, né? Em primeiro caso, a profilaxia sanitária em países onde a doença ela está presente. Então, os suínos portadores recuperados e os suínos selvagens infectados de forma persistente, eles requerem uma condição especial de controlar a doença, né? E como que é essa condição especial? É a monitoria constante dessa doença, evitando o contato de animais infectados com não infectados. No caso de países livres, a política de importação cuidadosa de animais e produtos de origem animal, o descarte adequado de resíduos de alimentos de aeronaves, navios provenientes de países infectados e a esterilização eficiente do lixo. Em casos de surtos, o abate rápido de todos os animais e o descarte adequado dos cadáveres, a limpeza e desinfecção completa, designação de zona infectada com controle dos movimentos dos suínos, investigação epidemiológica detalhada com rastreamento de possíveis fontes e possível propagação dessa infecção e a vigilância da zona infectada e áreas circundantes. Em países infectados, né, portanto, é importante evitar o controle entre os porcos, né, os suínos selvagens, os vetores, o carrapato, pensando aí na África, né, como seu habitat, ou seja, é prevenir os porcos errantes, né, prevenir esses animais de terem contato com o suíno da produção intensiva. E a profilaxia médica, ela, na verdade, não existe, né? Até então não existe um tratamento para a doença e até o momento também não se tem conhecimento de uma vacina. A gente conhece que tem vacina em desenvolvimento, mas no momento a vacina comercial ela ainda não está disponível no mercado. Criar programas de vigilância de fronteiras, né? A gente acompanha aí que o MAPA e os órgãos estaduais de sanidade agropecuária, eles vêm com frequência adotando medidas de prevenção e preparação para uma resposta às emergências de forma adequada e oportuna, né? Estabelecer as medidas de biosseguridade é imprescindível para controlar para primeiro prevenir, né, e depois controlar a doença e controlar a entrada de produtos de origem animal, carne suína fresca ou industrializada. Controlar a presença de animais silvestres, né? E aí precisa de ter uma ação conjunta do setor privado que devem cumprir o seu papel, né? Evitar o ingresso, notificação rápida, biosseguridade, apoio do serviço veterinário, na preparação das ações oficiais, federação, sindicatos, associações, produtores, enfim, é o envolvimento de todos do setor, né? E a sociedade em geral ela deve estar consciente do seu papel como fonte de introdução e disseminação. Portanto, levar essa informação a toda a população, né, viajantes, visitantes, tratadores, trabalhadores, não só para nós que estamos inseridos na atividade, é importante para que todos tenham conhecimento desse risco que nós estamos expostos, para que eles também tenham consciência e nos ajudem nessa prevenção. Ontem eu acompanhei o lançamento dessa campanha, né, da Abraves Paraná para produção não parar, não deixe o vírus da peste suína entrar. Eles citam exatamente que essa é a intenção dessa campanha, né, de divulgar em locais de muita circulação, como aeroportos, rodoviárias, colocação de outdoors em locais estratégicos, né, para levar essa informação também às pessoas que não têm o conhecimento dessa doença, né, que pode acometer o suíno. Então é importante divulgação, essa campanha, parabenizo desde já a Abraves do Paraná por essa iniciativa, que eu acho que esse realmente é o caminho que nós precisamos percorrer para que a nossa prevenção e o cuidado máximo ele tenha a atenção total que precisa, né? E como que está a situação atual da PSA no mundo, né? Fazendo uma cronologia da ocorrência de 2018 para cá, né? Como que vem surgindo as notificações desde a China lá em 2018, né? Passando por Mongólia, Vietnã, Camboja, ou seja, vários locais da Ásia e da Europa, onde começaram a surgir novas ocorrências de casos da peste suína africana, até chegar em 2021 ali, a República Dominicana, já bem próximo aqui com esses registros de casos, né?
Então, um pouco do panorama aí de como a doença ela vem se alastrando no mundo, né? E quais são as formas de ingresso da doença nos países, né? As principais vias de introdução da doença. Principal via são resíduos sólidos de portos e aeroportos contaminados, né? Produtos de suínos trazidos em bagagens ou fomes contaminados, o ingresso ilegal de carnes ou animais, a importação legal de carnes, tripas, vacinas, ingredientes ou animais e a movimentação dos animais selvagens, né, dos suínos acelvajados. Essas são, sem dúvida, as principais formas de ingresso da doença nos países. E quais ações nós acompanhamos aí, as ações governamentais, né, que vêm ocorrendo. O MAPA ele vem implementando cuidados nas fronteiras e na importação de produtos agrícolas e alimentos de países que tem a PSA, onde a PSA foi identificada. O Vigiagro também ele desempenha um papel muito importante nos aeroportos, né, e outras medidas que incluem o monitoramento dos javalis, né, para evitar o contato com o suíno doméstico de criação e até mesmo os criados soltos, e a comunicação que ela, igual eu falei anteriormente, que ela deve continuar e aumentar cada vez mais para a divulgação máxima desse problema. As ações de prevenção, portanto, são fortalecer os sistemas de prevenção, né, esses sistemas, seja ele de prevenção, vigilância e fortalecer a resposta, no caso de uma emergência, do serviço veterinário. Todas as ações elas demandam forte parceria público-privada, isso é importantíssimo, não é um setor isolado que vai conseguir promover essas ações e conseguir manter o país livre da doença. E todo esse processo de prevenção ele é dividido em várias etapas, né? Então, desde o processo de prevenção, a vigilância, a resposta e a recuperação que ela ocorre. Primeiro, é evitar o ingresso do vírus no país. Segundo, é evitar a exposição dos suínos ao vírus. Depois, detectar precocemente casos suspeitos. E essa detecção ela tem que ser rápida, né? E para isso precisa de treinamento de pessoas, qualificação de pessoas, dos colegas veterinários que estão a campo, em contato direto com a produção, precisam cada vez mais serem treinados e capacitados para essa detecção ela ocorrer o mais precoce possível. Descartar ou confirmar os casos, né, de acordo aí com as detecções, né, de forma rápida e precisa. Promover uma resposta também que seja rápida e eficiente e buscar condições para dar continuidade nos negócios, mesmo diante de um cenário desfavorável. As etapas de ações preventivas, né, que nós acompanhamos, existem as etapas pré-fronteira, né, que é a revisão de requisitos e procedimentos de importação, tratamentos de envoltórios importados da China, ingredientes para rações, revisão de procedimentos de quarentena de suídeos, estudo de avaliação de risco, introdução e disseminação, a revisão dos procedimentos para receber missões internacionais, monitoramento de rumores, e integração e troca de informações com outros países, né, principalmente com países que estão enfrentando o problema. No caso das etapas de ações de fronteira, né, os resíduos sólidos de portos e aeroportos e rodoviárias, né, portanto, garantir a destinação adequada desses resíduos, alimentos e lixo de tripulação, as auditorias do MAPA, né, nos planos de destinação desses resíduos, ele deve ser muito frequente para que tenha essa destinação correta, e o ingresso ilegal, né, fiscalizar fronteiras para evitar o ingresso de animais e produtos, e aí são as ações que vêm ocorrendo aí do MAPA e dos órgãos estaduais sanitários aí para impedir esse ingresso ilegal desses produtos e animais. E aí alguns exemplos, né, eu sigo o Instagram lá do Vigiagro do Rio, do aeroporto do Rio e de Guarulhos, e constantemente eles estão postando lá, né, algumas apreensões de produtos vindos de outros países, principalmente dos países que enfrentam os problemas com a peste suína africana, né, e produtos que até então são produtos rotulados, né, visualmente assim não teriam tanto problema, porém a origem dos produtos sendo destes países, e para um país igual ao nosso, que é livre dessa doença, ele é proibido. Então, por isso é importante divulgação
dessa informação, né, para que esse risco a gente fique cada vez mais protegido desse risco. E esse é um trabalho muito grande que o Vigiagro vem fazendo nos portos e aeroportos para tentar bloquear ao máximo aí essa entrada desses produtos, né? Então, são vários produtos que chegam de tudo que é jeito. Tem esses dois primeiros, dessa primeira foto aí, são produtos vindos da República Dominicana, ou seja, onde recentemente já tem a notificação da doença, e pessoas trazendo esses produtos para o nosso país. Ou seja, é um trabalho que ele vem acontecendo e muitas vezes não é divulgado, e hoje a mídia ela nos dá essa possibilidade de enxergar esse trabalho que vem acontecendo. Outras formas também de prevenção são os informativos, né, que são produzidos e distribuídos, são disponíveis em sites e locais de grande movimentação de pessoas, os informativos técnicos, né, esse é o informativo de 2019 que a BCS produziu, destacando as principais doenças virais de importância na produção de suínos. Então são informativos, a informação está disponível, e uma informação muito precisa para a nossa orientação e divulgação. Existe o Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos, né, desenvolvido aí pelo MAPA, e outras cartilhas também que o MAPA vem atuando aí nos locais de grande circulação também, para informar a população do risco que a doença representa para o país. Então, essa disponibilização de material, dos informativos técnicos, boletins, manuais e cartilhas, ele é muito importante para a gente divulgar e tomar uma abrangência maior possível para a informação das pessoas. No site da OIE também, nós encontramos lá o relatório anual de 2020, né, como que anda o controle da peste suína africana. São manuais muito ricos de informação, como a peste suína africana em javalis, como que a ocorrência, a etiologia, a biossegurança, enfim, é um manual bem completo, a diretriz de compartimentalização da peste suína africana, e relatórios também falando de ações público-privadas, né, do que vem sendo feito. Então, assim, são N informações que vale a pena consultar para a gente poder se atualizar e se preparar aí para qualquer ocorrência e prevenir, né, que é o principal. E aí buscando informações também, né, de todas as medidas que o MAPA vem tomando aí para garantir a nossa manutenção de país livre de PSA. E como que está a situação do Brasil, né? Essa é uma tabela, né, que foi apresentada no IPVS no México em 2014, disponível também pela OIE em 2019, e o Dr. Maurício Dutra apresentou também num webinar da BCS em 2020, mostrando a situação das doenças presentes nos principais países produtores. Olha que China e Rússia são grandes produtores e são países acometidos pela maioria das doenças, né? A Rússia aqui que está sem a febre aftosa, mas a China você vê que tem todas, né? A União Europeia também bem acometida, e o Brasil aqui é o país, né, privilegiado. Até então nós não tínhamos a peste suína clássica, ela está presente em parte do país, né, somente no Nordeste. A principal região produtora do Brasil ela é livre de peste suína clássica, mas existem hoje planos de erradicação da peste suína clássica em andamento no Nordeste. E hoje isso mostra como o Brasil é privilegiado sanitariamente. E mesmo diante desse cenário favorável, esse cenário sanitário favorável, o custo com a sanidade, pensando em gastos com medicamentos, vacinas, medicamentos, seja ele via água injetável ou via ração, o custo ele é um custo ainda muito elevado. Se formos aí pensar no nosso custo de produção, ele pode variar aí de 2% até 7%, de acordo com os modelos de produção, mas mesmo com essas poucas doenças que nós temos, o custo ele já é elevado. Imagina se
essas doenças, se começa a entrar essas doenças que até então nós estamos livres, se ela começa a se manifestar no Brasil, ou seja, a gente vai ter que assumir um custo de produção ainda maior com as medidas de controle. Portanto, é muito melhor investir na biosseguridade agora, evitar que essa doença entre no país, do que assumir um custo maior, não só pela perca de mercado que nós teremos, né? E isso seria catastrófico, mas como também assumir outros custos de produção que inviabilizaria a atividade. Portanto, a importância dessa manutenção do status sanitário, né? O Brasil ele possui importância na produção de suínos, ele deve ter bons sistemas de alerta, né? Igual a gente tem acompanhado aí as ações para todas as doenças, principalmente as doenças exóticas, como no caso aí da peste suína. E o sistema de alerta eficaz, ele vai desde o treinamento e capacitação de veterinários e produtores, conhecer as características da doença, como foi apresentado anteriormente, né, agora há pouco, e como evitá-la. Identificar os fatores de risco, adequar os sistemas de vigilância baseado nos fatores de risco e o diagnóstico rápido, né, no laboratório oficial. Garantir o apoio legal também com os recursos, né, necessários para que as ações ocorram e aplicar medidas de biosseguridade rigorosa para prevenir a introdução e a disseminação do vírus. Essa manutenção também passa, né, o Brasil aí, possui um sistema de vigilância de síndrome hemorrágica, né, o qual inclui a realização de testes laboratoriais para PSA e como diagnóstico diferencial da peste suína clássica. Então ele possui aí essa vigilância. E o Ministério da Agricultura, né, ele está implementando aí cuidados nas fronteiras também para essa manutenção aí desse status sanitário. A Embrapa também ela tem pesquisas de monitoramento de javalis e suídeos selvajados na zona livre de peste suína clássica e que pode também embasar alguns estudos e análise de risco para a PSA. Existe uma expectativa muito grande pela produção da vacina, pelo lançamento da vacina. Até o momento não existe tratamento, a vacina comercial ela não está disponível ainda. Enquanto isso, o controle é realizado a partir do diagnóstico da doença, seguindo a eliminação do rebanho, o vazio sanitário, a descontaminação, conforme preconizado aí pela Organização Mundial de Saúde Animal. E em casos suspeitos, né, o produtor ele deve contatar imediatamente a defesa animal sanitária. A gente acompanha aí, né, nas últimas notícias, né, que a gente tem dessa expectativa por vacina, a notícia que a gente tem de diferentes sites aí divulgada que existe uma vacina aí que foi bem sucedida nesse bloqueio da propagação do vírus, porém ainda em fase de teste, né, e a gente espera que brevemente aí esteja disponível no mercado para que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas de qualquer forma, independente da vacina estar presente ou não, de existir ou não uma vacina, a gente precisa adotar as medidas para manter o país livre dessa doença. Bom, concluindo, evitar a exposição dos suínos ao vírus da PSA, né? Então, como que a gente precisa fazer para evitar? Evitar os suínos, no caso de suínos de subsistência, o recadastramento de criatórios não identificados, a orientação para melhorias da biosseguridade dos criatórios, a comunicação e fiscalização para evitar a alimentação com restos de comida, no caso desses animais. Em suínos de lixões, né, fiscalização regular, ela deve ser com objetivo para coibir a presença desses suínos, atuação junto a prefeituras, vigilância sanitária, ambiental e Ministério Público. E os suínos acelvajados deve ocorrer um mapeamento da ocorrência e ações de controladores, né? Controlar a evolução dos suínos acelvajados. E no caso dos suínos de criações tecnificadas, a gente precisa fortalecer cada vez mais a biosseguridade das granjas, atenção redobrada no transporte, né? Os transportadores, a lavagem dos caminhões, evitar visitas em geral. Ao máximo é importante evitar, para evitar o contato direto ou indireto com suínos acelvajados ou de subsistência. Detectar casos suspeitos precocemente é imprescindível, né? O diagnóstico ele se torna cada vez mais de extrema importância
Portanto, a comunicação e educação para notificação precoce, interação com o serviço veterinário oficial e com os atores da cadeia produtiva, né, que somos nós, a capacitação dos veterinários e técnicos públicos e privados, né, quanto à ocorrência aí dos sinais clínicos da doença, a notificação, o atendimento rápido e correto, coletar os materiais e enviar amostras rapidamente e com biossegurança, registrar as investigações adequadamente, a adoção correta das medidas iniciais de contenção e responder de forma rápida a qualquer evento que seja, qualquer notificação, né. O plano de contingência, né, no caso, ele consiste em interromper a multiplicação e a excreção do agente viral, a eutanásia e destruição de animais doentes e contados, né, a biossegurança durante as ações para evitar essa contaminação, reduzir a carga viral do meio ambiente com limpeza e desinfecção, criação de barreiras sanitárias e a biossegurança das ações, e reduzir o número de animais susceptíveis, né, o esvaziamento sanitário, no caso os abates, e são estratégias aí, e criar estratégias aí para o controle dos suínos selvajados. Portanto, no caso de uma infecção, esse seria o plano de contingência. Reduzir também o contato de animais afetados com os susceptíveis, né, e viabilizar a continuidade dos negócios sem aumentar o risco. Portanto, pessoal, chegando ao nosso final aqui, o que eu deixo como mensagem final é que o momento é de união entre todos os elos da cadeia de produção. Levar informação além dos envolvidos na suinicultura é primordial para este enfrentamento sanitário. A informação ela não pode estar presente só no nosso meio, né? Precisamos levar informação aí aos nossos parentes, que às vezes sabem que a gente trabalha com suíno, mas não entende bem o que a gente faz, né? Então, levar informação aos parentes, amigos, vizinhos, enfim, divulgar ao máximo, porque às vezes a pessoa comete uma falha e ela comete essa falha inconscientemente, não sabe nem que aquilo está oferecendo um risco. Então, é importante a gente informar. Todos os elos dessa cadeia estão unidos, né? Neste contexto, os programas de biosseguridade ele desempenham cada vez mais, né, esse papel crucial na manutenção e melhora do status sanitário dos nossos rebanhos, né? Como já venho citando em outras ocasiões, né, em outras palestras, eu sempre destaco a biosseguridade, sempre destaquei a biosseguridade. E agora, mais do que nunca, a gente vê o quanto a gente depende de uma boa seguridade para manter um status sanitário. Então, são medidas de extrema importância, teoricamente fáceis de serem implementadas, porém, na prática, elas se tornam um pouco mais difíceis, porque depende muito de treinamento e capacitação de pessoas e de disciplina para que essas ações elas se mantenham. Então, biosseguridade, sem dúvida, ela precisa estar muito bem inserida nesse contexto aí para a gente poder manter a PSA livre. E a suinocultura brasileira, ela tem ainda uma condição sanitária muito privilegiada, né? E quando comparada aos principais países produtores. E a gente não pode negligenciar os riscos sanitários nos quais nos são apresentados. Então, pessoal, vamos atentar aí para essa gravidade, né, que é a peste suína africana e buscar que essas medidas elas sejam cada vez mais eficientes para a gente se ver livre dessa doença, se manter livre dessa doença. Agradecemos a todos por participar conosco nessa noite e desejamos que tenham adquirido muitas informações importantes. Caso queiram obter mais informações sobre os estudos abordados aqui, deixe os meus contatos e aproveito para informar que a Vacinar tem um portal de conteúdos de nutrição e saúde animal, que é www.nutriçãoesaudeanimal.com. Acesse todos com o objetivo de compartilhar informações de qualidade e trocar experiências, levando a nossa expertise de 40 anos a todos aqueles que buscam ampliar seu conhecimento. Nesse portal, temos newsletters periódicas, então quem tiver interesse pode se inscrever lá e receber informações relevantes e pode também nos seguir nas principais redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.